Olá, hoje nós vamos falar sobre a Quaresma. A Quaresma é esse tema polêmico que a gente, de alguma forma, vê dentro da religião de matriz africana uma série de desentendimentos e que eu acredito que a gente a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa elucidar um pouco sobre os fatos, né, dos porquês da Quaresma. Primeiro, para a gente entender, a Quaresma ela é um preceito católico, né, um preceito cristão que se inicia depois do Carnaval e se estende até a Páscoa. Então, são 40 dias que compreendem, né, esse período de Quaresma. Antes da Quaresma, a gente tem o Carnaval. O Carnaval já era uma festa pagã, é uma festa que existe muito antes dos feriados cristãos, muito antes de Cristo, e ele é uma festa que se comemora os excessos da carne. Então, os povos do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, eles fazem a festa da carne para comemorar as boas colheitas, para comemorar o início da primavera, enfim, com muito excesso. E a Igreja Católica, né, entendendo que essa festa pagã era muito popular, ela integra o Carnaval no seu calendário como uma data cristã e aceita de alguma forma essa integração para que as pessoas possam extravasar no Carnaval e aí então entrar no período da Quaresma e fazer todo o processo de jejum, oração, de penitência, porque a Quaresma nada mais é que a representação dos 40 dias que Cristo ficou no deserto e foi atentado pelo demônio. Aí a gente vai ter uma ideia, né, dos porquês, né, desse preceito. Então, de alguma forma, o cristão ele espelha, né, essa passagem de Cristo e ele coloca nesse período um processo de oração, de penitência, de jejum, de recolhimento, para que ele possa, então, voltar, né, na Páscoa, que segundo, né, a Bíblia e a crença cristã, Cristo ressuscita e aí eles comemoram a volta de Jesus. Mas para a gente entender um pouco melhor, o que isso tem a ver com as religiões de matriz africana? E por que a gente vê tanta atitude dentro desse período, dentro das casas de Umbanda, principalmente de Umbanda, Candomblé muito menos, mas principalmente de Umbanda, olhando para esse período com tanta restrição. Então a gente vai ver casas que não fazem fundamentos, alguns fundamentos específicos, outras casas não fazem cerimônias específicas, algumas só trabalham com as linhas da direita, outras com as linhas da esquerda. A gente vai ter uma diversidade de atitudes diferentes durante esse período, mas todas voltadas para esse período de paralisação, esse período de recolhimento do cristão. Claro que sempre pensando que nesse conflito de Jesus com o diabo, com o demônio, a gente poderia estar vivendo um momento energético de ataques, de portais, de coisas e tal. Mas se a gente entender que nem no demônio a gente acredita, né? O demônio é um elemento de crença cristã. Embora a religião católica e os cristãos sempre tentaram demonizar, né, a nossa fé, os nossos santos, os nossos orixás, os nossos guias, o demônio é uma crença que cabe só aos cristãos. E, de alguma forma, esse período que eles se recolhem é um período de recolhimento, de penitência, de jejum, mas para a espera da volta de Cristo, que, de alguma forma, não é também a nossa expectativa de fé, né? Eles terminam o período recebendo o corpo de Cristo através da hóstia que eles consagram lá na igreja, e aí esse retorno ele é feito com a bênção do recebimento de Cristo. Mas, de alguma forma, a gente vai ter
né, uma religião de matriz africana, uma Umbanda especialmente falando, muito sincretizada, né? A gente vai ver esses vínculos católicos e cristãos que foram colocados lá na época da colonização e que os escravos aderiram para que eles pudessem, então, exercer sua fé, e aí foram sincretizando os orixás com os santos católicos, muito irrigada nos dias de hoje, dentro de algumas denominações, de algumas casas espirituais. E, de alguma forma, essa herança, né, que a gente vai entender e que dificilmente, talvez, a gente perca algum dia, ela está não só no expor das imagens, né, nos congás das casas, mas está também na consciência, na atitude, no olhar daqueles dirigentes que acabam, de alguma forma, integrando esses fundamentos que não são da nossa religião, mas colocam esses fundamentos na prática das suas casas. Eu até entendo, né, que se a gente olhar para essa estrutura colonizadora que, de alguma forma, deixava submissa, né, a fé, porque demonizava também a fé dos escravos, a gente vai ter uma construção ainda hoje submissa, né? Dentro de um Estado laico, de um país livre, a gente ainda vai ter uma construção submissa a esses olhares, a essa construção que foi feita lá atrás, e a gente vai agir de alguma forma na mesma defensiva, com os mesmos mecanismos de defesa que os ancestrais que trouxeram a religião de matriz africana para o Brasil agiam. Só que eles, na época, para se defender. Embora a gente ainda veja hoje todo o preconceito, todo o racismo religioso, ainda hoje, né, a gente tem isso como uma verdade, mas é muito diferente do que era na época, que era proibido e que, de alguma forma, as pessoas que não cumpriam ou que não atendiam, né, as regras eram pagas com a vida. Então, elas eram punidas com as suas próprias vidas, morriam, né, em nome da fé, e hoje a gente vê, dentro da nossa religião, a gente repetindo alguns comportamentos submissos e talvez por falta de tentar trazer uma consciência, né, de mudança de tempo, de evolução e até de desapego mesmo dessa estrutura colonizadora europeia e que, de alguma forma, não só a Portugal, quando vem, ele tem o aval da igreja, né, para poder catequizar e colonizar os países que estavam sendo invadidos, mas também eles podiam escravizar, né, também com o aval da igreja, aqueles que eram pagãos. Então, a igreja, de alguma forma, ela faz um pano de fundo dentro de uma época muito diferente da que a gente vive hoje, mas hoje a gente ainda continua repetindo alguns modelos e alguns comportamentos e alguns pensamentos de épocas que a gente já deveria ter superado. Eu acho que a gente já poderia, de verdade, ter superado muitas coisas, né? A gente já deveria ter superado muitas coisas dentro da nossa construção social, dentro da nossa consciência coletiva, dentro da nossa consciência espiritual, né? As religiões de matriz africana já poderiam ter superado muitas coisas, que ainda hoje não é vencido, né? Vamos pensar em vencer realmente um tabu, um valor, né, que de alguma forma poderia já ter sido eliminado da nossa ritualística, inclusive. Mas se a gente pensar, a gente vai ter, né, dentro da religião, vários cristãos convertidos que trazem alguns desses preceitos. A Umbanda, ela tem alguns comportamentos cristãos. A gente traz dentro da religião. A religião, ela é uma associação da herança, né, dos escravos, das religiões de matriz africana,
das religiões indígenas, né, dos povos originários, e do cristianismo, com algumas influências, inclusive até do espiritismo, dentro da nossa percepção e da nossa força, né, do nosso campo de conhecimento. Mas, de alguma forma, às vezes a gente deixa, e é muito comum a gente ver, dentro desse processo moderno, dessa mudança de mundo, a gente abandonar, muitas vezes, as nossas raízes, a nossa ancestralidade, e continuar mantendo alguns dogmas e alguns fundamentos que não são nossos. Né? Existem muitas lendas que correm de ataques, que é um período difícil, que é um período que as pessoas estão vulneráveis, que é um período que os espíritos eles retornam. Enquanto Jesus guerrava no deserto, o plano espiritual se embolvorava, e aí a gente é vítima desse processo todo. Então, a gente vai ouvir histórias assim incríveis sobre isso. Mas eu acho que seria muito pouco para a nossa consciência, e nós como umbandistas, que trabalhamos o ano inteiro dentro da religião, acreditar e ser ingênuo de achar que os problemas espirituais vão acontecer num período de 40 dias, e esses 40 dias vão ser os problemas da nossa vida. E a gente se restringir, a gente limitar a nossa crença, a nossa fé, os nossos fundamentos, os nossos trabalhos, porque nesses 40 dias, que são fundamentos cristãos, vão atrapalhar a nossa estrutura de trabalho. Né? Se a gente fosse só ter problema nesses 40 dias, seria muito bom. Seria muito fácil. A gente vai ter problema o ano inteiro. A gente tem problemas, a gente vê energias negativas circulando o ano inteiro. Todos os dias, todas as horas. Até porque essas energias e esses espíritos, esses obsessores, eles se conectam pela identificação energética. Então, de acordo com aquilo que você faz, com aquilo que você vive, com a forma que você tem da consciência do teu eu, do teu ser, da tua vida, é que você vai fazer essas conexões acontecerem ou não. A partir do momento que você entende que a sua conexão vai se dar por identificação energética, quando você é obsediado, você está na vibração do obsessor. E aí, de alguma forma, ele achou um link ali para criar um rapport e te obsediar. Porque, caso contrário, ele não acharia a porta de entrada. A porta de entrada é aquilo que você vibra. Então, pensar que o período da quarentena, né, da quaresma cristã, é um problema para a nossa religião, é limitar todo o nosso trabalho e, de alguma forma, abrir mão de toda a herança ancestral que, em algum momento, foi obrigada a se adaptar para sobreviver no mundo hoje que a gente pode viver livre, e a gente teria que lutar por essa liberdade. Teria que se posicionar, talvez, até melhor por essa liberdade. Então, essa afinidade que existe, muitas vezes, com fundamentos que não são nossos, eu tenho a certeza que não só prejudicam a nossa conduta religiosa, mas como colocam a gente, mais uma vez, né, e a africanidade e os povos originários submissos aos pensamentos colonialistas, às construções cristãs, que, de alguma forma, impedem a gente de exercer, até hoje, né, os nossos fundamentos e a nossa fé, sem críticas, sem preconceitos, sem ações negativas. E, de verdade, eu acredito que o que destrói um trabalho, o que destrói uma casa, o que destrói a energia de uma casa, é aquilo que a gente coloca nela, de forma negativa. Né? São os valores ruins que às vezes a gente traz, é a falta de fundamento que muitas vezes a gente não consegue realizar, é a negação das nossas crenças, é a falta de comprometimento com a espiritualidade, é a conversa, é a fofoca, né? É o olhar que a gente tem negativo para o mundo, para o outro, é o egoísmo, é o nosso ego, é a nossa soberba. O que destrói um trabalho espiritual não é o obsessor.
O obsessor é só um veículo que vai ser eliminado quando um trabalho é bem feito e feito com consciência, mas o que destrói é uma estrutura mal fundamentada, ou fundamentada e amparada pela construção egóica que muitas vezes quem está na religião conduz o trabalho ou vive no trabalho. Então, de alguma maneira, é muito importante a gente ter essa reflexão, porque eu vejo que no dia de hoje, né, nos dias que a gente vive hoje, de alguma forma, nos falta um pouco de consciência, né? Consciência do que a gente vem fazer aqui, de qual é a nossa função, qual é o nosso fundamento, quais são os nossos princípios. Porque falar que o fundamento principal da religião é o amor e a caridade, essa é a condição que todo mundo sabe, que todo mundo usa. Mas, de alguma forma, converter esse fundamento por uma prática real, a gente sabe que a gente tem visto cada dia menos dentro da nossa religião. Então, quando a gente se fundamenta corretamente, a gente busca a prática de forma correta, a gente vai ter essa consciência de forma muito mais ampla e muito mais genuína, voltada, né, para a nossa raiz, para a nossa estrutura primária, para honrar mesmo a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes, aqueles que trabalham no nosso chão, que vêm do espiritual, para converter os trabalhos, para atender as pessoas, para transformar a vida das pessoas através dos trabalhos espirituais, né? Os nossos pretos velhos, os nossos caboclos e todos os guias que se manifestam dentro de uma casa de umbanda. É claro que dentro dessa consciência, desse processo todo, se a gente pensar em consciência, o que é consciência, né? A consciência é aquilo que a gente sente, ou conhece, ou se permite experimentar e vivenciar, mas que faz parte do nosso mundo interno. Então, todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem espiritual, ela precisa ser percebida e precisa estar dentro da gente durante o nosso processo espiritual. A gente não pode abrir mão de tudo aquilo que a gente construiu ao longo da vida e achar que nos dias de hoje a gente pode eliminar fundamentos importantes ou abrir mão de fundamentos ancestrais porque a gente, de alguma forma, não consegue validar aquilo dentro do nosso trabalho mais. Talvez essa dificuldade até de validar seja um afastamento e uma desconexão que a gente venha a ver em muitos trabalhos dentro da Umbanda que estão cada dia mais distantes do que é realmente a estrutura, né, da Umbanda tradicional, da Umbanda raiz. E aí a gente começa a perceber que toda essa conexão e essa inserção da modernidade dentro dos nossos terreiros vem afastando e terminando e excluindo fundamentos. Né? A gente vê nos dias de hoje, o ser humano em si tem dificuldades de expressar uma série de coisas. Né? Com essa função do WhatsApp, para ouvir o outro falando na velocidade 2, a gente perdeu a paciência de ouvir as pessoas falarem no tempo normal delas. A gente perdeu a paciência de escutar as pessoas, de interagir nas conversas. A gente perdeu a paciência de entender o que o outro precisa. Então a gente está buscando, dentro da nossa fé, colocar a impaciência e a falta de tolerância que muitas vezes a gente tem na vida e que a gente enxerga dentro desse mundo que, de alguma forma, é moderno, mas caótico, porque a gente acha que a nossa fé, a nossa religião e a nossa estrutura precisa estar sendo adequada. E, por outro lado, a gente vê muitos abrindo mão desses fundamentos pela falta de paciência, enquanto outros, né, se submetem e se sujeitam de uma forma ainda muito submissa aqueles conceitos mais primitivos, que são os conceitos, a submissão aos cristãos que sempre aconteceram.
E aí a Umbanda começa de alguma forma, a criar algumas polaridades, né, que a gente vai entender. E quando a gente vai buscar, a gente encontra muito pouca religião que tem o fundamento do centro, o fundamento da consciência, o fundamento real. E é uma luta manter isso, né? Porque manter o fundamento não dá like. Manter o fundamento não expõe, né, às vezes, só aquilo que a gente acha que é importante. Manter o fundamento, manter a estrutura, não vai fazer com que as pessoas escutem aquilo que elas querem. Até porque não é na Umbanda que você vai achar os sims para tudo que você quer. Porque a Umbanda não vai dizer sim para tudo. O guia espiritual não vai dizer sim para tudo que você quer. Você precisa ter merecimento, você precisa ter experiência, você precisa ter aprendizado, você precisa ter um monte de coisa. O espiritual não tem essa função. A religião não vai te tornar rico, não vai mudar a sua vida se você tem uma necessidade, inclusive kármica. Mas ela pode te ensinar a vencer toda essa tua estrutura de forma diferente. E com uma consciência diferente. Ela pode acolher o teu sofrimento, ela pode te ensinar a transformar todo esse sofrimento em aprendizado. E de alguma maneira a gente vai ter que em algum instante expandir essa consciência para algum lugar muito maior, para que a gente não perca, de alguma forma, essa estrutura toda que a gente vem vivendo, né, e que a gente vem lutando para manter. E que cada dia mais vai se distanciando. Então, quando a gente fala de quaresma, quando a gente fala de fundamentos que não são nossos, a gente, de alguma forma, entra em contato com coisas e com necessidades que nem são nossas, que não deveriam nem ser polêmicas dentro da nossa religião. Não deveriam nem ser polemizadas. Em alguns momentos eu vejo ela sendo problematizada. Como se a gente devesse compreender e respeitar. O respeito à fé do outro é claro que existe. Cada um faz o que sente. Né? Até porque quem é desrespeitado dentro dessa estrutura toda somos nós. Né? Quem é desrespeitado no dia a dia, com intolerância, com as casas sendo invadidas, somos nós. A gente está sempre submisso e sempre evitando qualquer conflito. E, de alguma maneira, hoje, a gente, com esses espaços e com essa tentativa de expandir a nossa consciência, a gente começa a se posicionar, né? Talvez até de uma forma diferente, para a gente poder, então, conseguir, né, preservar a nossa vida, né, dentro dos nossos terreiros, das nossas casas espirituais, que não é fácil. E a gente sabe que não é fácil. De alguma forma, a gente tem que entender, né, que esse nosso contato, essa nossa missão, não é com a Igreja Católica, não é com o fundamento católico, é com o nosso fundamento, é com a nossa espiritualidade. Se a gente for analisar o pilar que sustenta, né, o nosso ego, o pilar da espiritualidade é aquele que traz sentido para a nossa vida. E não faz sentido para o nosso espiritual se submeter a coisas que não são nossas ou eliminar coisas nossas que são importantes, porque nos dias de hoje as pessoas não têm mais paciência de ir ao terreiro. Porque nos dias de hoje as pessoas não se olham mais nos olhos. Todo dia alguém busca um curso dentro da casa e pergunta, mas vocês não fazem nada online? Vocês não têm nenhum processo de desenvolver online? Vocês não fazem atendimentos pela... Não, a gente busca o olho no olho, o abraço, o acolhimento. E cada dia a gente está se distanciando mais. As pessoas elas se reúnem às milhares dentro dessas plataformas, sem saber uma o nome da outra. Sem reverenciar uma ao sagrado da outra. Sem compartilhar energia. Porque a corrente se dá com a junção dos elos dentro do chão sagrado. Por isso que a gente chama aquilo de corrente.
E ela é tão forte quanto o elo mais fraco dela. Por isso que tem que estar todo mundo conectado na mesma sintonia e preparado para aquele trabalho. Porque ela vai romper sempre no elo mais fraco. E aí a gente começa a fantasiar e a criar um romantismo de que essa transformação do espiritual, ele se dá e essa necessidade não é mais alcançada. Sendo que hoje, como eu falei agora há pouco, a gente não tem paciência para ouvir um áudio de 1 minuto, 2 minutos de alguém sem acelerar a velocidade dele. Ou sem xingar, porque a pessoa mandou um áudio muito longo. Porque a gente está perdendo a conexão com a vida, a gente está perdendo a conexão com o outro, a gente está perdendo a conexão com o sagrado do outro. A gente está perdendo a conexão com aquilo que representa a essência humana. A gente não interage mais. A gente está tendo dificuldade de se relacionar. E a gente vai ver cada vez mais gerações doentes, né, interligadas a conexões tecnológicas, mas que não conseguem trocar afeto, que não conseguem se sensibilizar com as pessoas necessitadas, que não conseguem se emocionar com uma história de vida que é diferente da dela, que não consegue parar para se preocupar com o que o outro está sentindo, seja aquele que está em situação de rua, aquele que é dependente químico, aquele que está em alguma condição que é diferente e que, de alguma forma, é excluído e esquecido. Porque é muito mais cômodo eu trabalhar do sofá da minha casa e ligar meu computador 10 minutos antes da gira, com a novela ligada na televisão, e achar que aquilo ali é o suficiente. Que aquilo ali é o suficiente. Aquilo ali não é nada, aquilo ali é só uma base, é só um trago para o meu ego. Para eu acreditar que de alguma forma eu estou fazendo alguma coisa. Porque no fundo a gente deixou de lado. Eu vejo casas que não sabem o que é pó de pemba. Eu vejo casas que não tem mais imagem de orixá. Eu vejo casas que falam que os fundamentos são processos para suprir as nossas necessidades psicológicas. Daqui a pouco a gente está mandando vibração sem até saber para quem. E a tendência é essa. Enquanto a gente, em algum momento, também vem discutir fundamentos que não são nossos e que as pessoas se posicionam de forma veemente e aguerridas, como se a gente tivesse que ser ainda submetido e subordinado àquilo que não é da nossa religião. E a gente vem sofrendo isso desde sempre. Né? Desde sempre a gente vem sofrendo e tentando combater toda essa construção que se fez da religião de matriz africana e que tiveram picos no período colonial, enfim, era direto da fonte, né, dos escravos, e depois a gente vai vendo isso prosseguir. Claro, com momentos muito piores, na época da ditadura, na época de Vargas, então, foi um caos, né, de compararem a religião e criarem uma delegacia de entorpecentes e mistificação. Mas nos dias de hoje, né, com essa construção política protestante, e que para se construir precisa destruir, demonizar e polarizar tudo, a gente volta talvez para um lugar
não menos parecido com o que era, mas que ainda está muito... E que está ainda muito distante daquilo que a gente precisa. E, de alguma maneira, né, a gente criar toda essa consciência, a gente criar toda essa nossa estrutura e compreender que toda essa nossa estrutura, ela precisa de mais consciência e de um retorno para os nossos eixos principais, para os nossos fundamentos principais, trazer de volta um respiro e dar um respiro, né, para a nossa religião, com a força do princípio, daquilo que foi construído no princípio. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que buscar fundamentar, a gente vai ter que buscar essa realocação, até mental, das pessoas, para que a gente possa preservar e, dentro do nosso processo de expansão e de vivência da religião, tentar construir algo um pouco diferente dos protestantes e dos católicos, que é uma religião que busca que te dá a felicidade a qualquer preço e que te traz a prosperidade a qualquer preço, em troca da tua fé. Até porque a gente sabe que não é assim. A gente não sabe que não é esse o princípio que a gente tem como crença. A gente sabe que não é isso que acontece. Então, falta esse olhar e falta a gente, em algum momento, erguer a cabeça e dizer não para aquilo que ainda faz com que a gente seja submisso e que ainda aquilo que quer que a gente seja submisso. Porque, no fundo, quando a gente aceita, a gente está reforçando, né, aqueles que, de alguma forma, não têm essa expectativa e esse respeito por nós. Esse vídeo de hoje é mais para a gente poder criar uma reflexão, criar um debate interno, né, dentro da gente e, de alguma forma, tentar entender que a gente não precisa de aprovação. A gente precisa só voltar para as nossas origens e garantir que aquilo que a nossa ancestralidade deixou e ensinou está sendo vivido e está sendo sentido e está sendo propagado, e através dessa estrutura que a gente vai construir uma Umbanda mais forte, mais consciente, mais unida, né? Menos dispersa, e garantir realmente os seus fundamentos principais, que são o eixo da nossa estrutura, que é o amor e a caridade. Quero deixar um abraço a todos, agradecer a todos pela audiência, agradecer a todos. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtidinha aí, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima semana.